Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Consumo Cast. Estou aqui com a professora Carol Falcão. Estamos aqui hoje para falar sobre fenômenos da cultura pop e como ícones e produtos da cultura pop movimentam o mercado de consumo. A professora, ela é professora do curso de Ciências do Consumo, das disciplinas de Comunicação e Sistemas Simbólicos. E, bom, Carol, como vai? Oi, Breno, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom. Bom, como é que a senhora acha que por exemplo, a gente viu agora o caso do filme da Barbie, e como é que ela pode ser considerada um ícone cultural relevante para a história atual do consumo? Massa. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre a Barbie é que a Barbie ela não entra no universo ou no nosso imaginário, né, agora, com esse filme. Né? Na verdade, o que o filme faz é catalisar ou fazer convergir uma série de memórias, né, vários imaginários, vários discursos e experiências com a boneca, mas a Barbie ela ocupa o nosso imaginário desde a década de 50, eu acho que é quando a boneca é lançada como Bárbara, né? E aí Barbie é o apelido, o fofinho que a boneca tem. Que inclusive é o nome da filha da Que é o nome da filha da criadora, né? Eu fiz, né, quando eu tava aqui estudando sobre a história da Barbie. E aí, enfim. Então, a Barbie, com certeza, faz parte da memória de todo mundo que tá aqui nessa sala, de alguma maneira, né? E, especificamente para certas gerações, a Barbie, ela vai ser esse modelo de mulher no qual a gente se espelha, né? Então, muito do padrão de beleza que vigorou, sei lá, na década de 80 e 90, tá associado à popularidade da Barbie. E da mesma forma, mas no sentido contrário, a Barbie também se tornou essa imagem de algo que a gente deveria combater, né? Principalmente com a emergência dos discursos feministas. Quando eu tô falando de emergência do discurso feminista, tô falando quando certos aspectos de algum tipo de feminismo vai se tornar muito popular, vai se tornar uma gramática, né? De atuação das mulheres no espaço público. Então, a gente começa a questionar, tô falando nós, mulheres, e a sociedade, de um modo geral, o padrão de beleza extremamente ocidentalizado da Barbie, muito magra. Inalcançável, né? Às vezes. Inalcançável, né? Eu me lembro, sei lá, em algum momento da minha juventude, eu me lembro de ter visto uma matéria em que fizeram uma proporção do corpo da boneca para um corpo humano, assim. Então, a mulher, ela teria que tirar, sei lá, um par de costelas, teria que colocar muitos ml de silicone nos seios, teria que usar muita água oxigenada para ter um cabelo loiro daquela forma, enfim. Então, a quantidade de intervenções que seriam necessários para um corpo feminino, humano, se parecer com aquela boneca, né? E aí, se a gente lembrar os fenômenos das Barbies e Kens humanos, né? Como eles rapidamente eles escorrem aí, escorregam para um lado da monstruosidade mesmo, né? Do freak show, né? Então, quando a gente vê os casos da Barbie e Ken humanos, são sempre porque fizeram intervenções cirúrgicas que deram errado, os lábios ficaram muito grandes, o olho ficou muito desproporcional, enfim. Né? Então, e claro que a gente aqui não tá pra cagar a regra, dizer o que... De forma alguma, se a pessoa deve, as pessoas vão fazer o que elas quiserem dos seus corpos, mas a gente também não pode se eximir do nosso papel de olhar para o fenômeno, né, como de um modo geral, né? Eu não tô aqui individualizando, a gente não tá incorporando, enfim. Sim. Um sujeito individualmente tem culpa ou responsabilidade, mas a gente olha para o fenômeno e a gente percebe que existe aí uma relação de influência, né? Sim. Então, se a Barbie, num primeiro momento, ela ocupa esse espaço de onde a gente vai se espelhar, né? Ela querer se parecer com ela, em outras gerações, em gerações mais jovens, que vão se apropriar aí dessa gramática feminista, elas vão olhar para a Barbie e vão dizer assim, não, a Barbie não me representa, vamos cancelar a Barbie. Né? E isso reflete, obviamente, o mercado de consumo de brinquedos, né? É lógico que não é uma relação direta entre causa e consequência. A gente sabe que as mudanças no padrão da infância, né, implicam em mudanças no brincar, implicam também em mudanças na relação com os brinquedos. Então, bonecas como a Barbie, que fizeram muito sucesso e eram negócios muito lucrativos na década de 80 e 90. A partir dos anos 2000, sobretudo dos anos 2010, elas começam a entrar em crise, né? O mercado consumidor dessas bonecas, ela entra em crise e aí obriga, obviamente, a fabricante, e aí no caso a Mattel, a se reposicionar nesse mercado e a endereçar os discursos que são necessários para que a boneca continue se tornando relevante. Como é que um ícone cultural como a Barbie, dentre tantos outros que a gente tem na sociedade, ele surge? Como é que a gente pode estudar esse fenômeno, conceituar esse fenômeno?
Nossa, essa é uma pergunta de $1 milhão, assim, eu acho que a gente precisaria de... Quantos programas a gente tem aqui? Vários, a gente precisaria de muitos para analisar e para compreender, né, como esses ícones, eles são constituídos, assim, acho que a gente pode escolher uma perspectiva ou escolher um caminho para tentar entender isso, é sacar que essas representações, né, e aí no caso da Barbie, a gente está pensando... As influências sociais, você a gente está pensando em representação feminina, né, de mulher. Então, assim, a gente está falando da década de 50, a gente está falando de um momento pós-Segunda Guerra, né, em que a força de trabalho feminina, ela precisa ser realocada para o espaço doméstico, né, vamos lembrar que na década de 40, durante a guerra, há uma grande convocação da força de trabalho feminina para trabalhar nos espaços públicos, porque os homens, enfim, né, a pátria, a nação precisava das mulheres trabalhando, porque os homens estavam indo lá combater o nazismo. Esses homens voltam, e essas mulheres, elas precisam voltar para casa de alguma maneira, se não concretamente, pelo menos simbolicamente. E a gente também tem toda a relocação da produção. Das fábricas que antigamente estavam produzindo armas, elas estão tendo uma força de trabalho grande, que não vai parar de um dia para o outro. Isso. Então ela vai ter que realocar os esforços dela em outra coisa. Isso. No caso, só para a gente fazer uma digressão rápida, a indústria da guerra, ela sempre vai se reposicionar, né? Hoje, todas as tecnologias civis com as quais a gente lida, em algum momento elas foram tecnologias de guerra, né? A internet é um grande exemplo disso, né? Mas aí eu não consigo ver uma relação tão direta entre a indústria de guerra e a indústria de brinquedo, por exemplo. Mas a gente consegue perceber, sim, um esforço muito grande de, simbolicamente, a gente reposicionar essa mulher, né, dentro dos espaços privados, né, o espaço da casa, o espaço do cuidado com a família, cuidado com os filhos, e aí a Barbie, ela cabe bem dentro desse imaginário, né? Sim. Ela é uma mulher muito bonita, muito bem tratada, estou me referindo a ela como ser humano, é uma boneca muito bonita, muito bem tratada, que tem filhos, que organizam a casa, que toma banho de piscina, que tem amigos, que dirige, veja como ela vai negociando ali, né, um certo espaço de autonomia. Né? E me parece que essa é o grande fio de redenção que a gente encontra hoje na Barbie que está no cinema, né? Na verdade, o mote que abre a questão é que a Barbie, ela não é um problema. Na verdade, a Barbie, ela foi muito revolucionária, né? Quando ela passa a ensinar as meninas a brincar de boneca e não a brincar de serem mães, né? Então, me parece, uma reorganização desse imaginário, ao mesmo tempo... Reconstruindo a boneca, isso, a imagem, né, da boneca. Vai reabilitando a Barbie dentro de um outro imaginário, né? A gente vai reabilitar a Barbie agora dentro desse espaço de empoderamento feminino, né? De que a mulher vai ser o que ela quiser, inclusive dona de casa, né? Então a gente sabe como isso é problemático, como isso apaga aí algumas relações estruturais muito desiguais entre homens e mulheres. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode pensar como um ícone cultural vai se construindo, nunca é produto não é uma relação de causa e consequência, é muito mais, a gente precisa olhar para o contexto em que esses ícones vão surgindo e vão tendo sentido, né? Entendi. Como é que a gente pode falar da evolução da indústria dos filmes, como a gente está falando do filme da Barbie, como ele muda a perspectiva de como era a boneca antigamente, para modernizar, eu acho que é uma palavra legal para se colocar, no caso da Barbie. Dos filmes da cultura pop ao longo dos anos. Então, a gente teve os ícones da luta, como o Hulk da década de 90. Mas a gente vê os filmes da Marvel hoje em dia, talvez eles tenham um lado um lado social muito maior. Como é que a gente pode analisar esse poder de influência que um filme tem? Seja por uma mudança na sociedade, ou seja por ele estar tentando causar uma mudança na sociedade. Na cultura pop. Entendo. Eu acho que nenhum produto do entretenimento, e aí eu tô sendo bem cínica, crítica, enfim, pessimista. Acho que nenhum produto do entretenimento ele tenta mudar a realidade do mundo, né? Na verdade, o que a gente percebe como tendência, assim, nesses grandes arrasa-quarteirões e tal, é que se eles não endereçarem essas questões, eles vão ficar de fora do que, né, da ordem do discurso, né? Então, hoje em dia não dá pra gente... Bom, quando o Super-Homem se torna um grande ícone, a gente tá diante de uma imaginação de uma nação que se pensa
que vai salvaguardar toda a moral e todo os bons costumes. Aqui todo... a cultura dela é a certa. Isso, exato. Toda a prosperidade de um planeta, né? Então, o Super-Homem, ele é a encarnação de todos os valores americanos, né? No seu sentido mais cru, assim, no seu sentido mais, enfim, ingênuo que ele possa parecer, né? Tanto que se a gente olhar direitinho, o Super-Homem, ele é uma pessoa muito equivocada, né? Ele realmente acha que ele pode controlar os destinos de todo mundo, assim, né? E talvez, se a gente fosse reeditar o Super-Homem hoje, com aquelas mesmas narrativas do Christopher Reeve, talvez ele não tivesse o alcance que, por exemplo, os Avengers têm. Não porque, essencialmente, são super-heróis que são mais ou menos queridos, mas é porque acho que os dramas que os Avengers trazem pra tela dizem muito respeito, vão reverberar as pautas com as quais a gente se preocupa muito hoje. Talvez a nossa grande preocupação não seja uma luta entre o bem e o mal, né? Talvez a gente esteja mais atento às várias escalas de cinza que existem, né? De toda a sombra e luz que as pessoas são capazes, né? De demonstrar nas suas relações e tal. O bicho ser humano é um ser complexo. A gente sabe disso. As relações sociais são complicadas de se avaliar, de se estudar e saber como um ser humano saiu do ponto A e chegou no ponto B, sendo que eles são bem equidistantes. Foi interessante você ter tocado no ponto do Superman, porque há uma série hoje em dia que eu diria que é uma espécie de releitura e modernização do Superman, que é a Superman e Lois. O Superman, o Superman e Lois, na série, ele está sendo retratado muito mais de uma forma humana e os momentos de poder, de demonstração de poder na série, eu acho que estão sendo menos, recebendo menos atenção do público do que os momentos humanos dele. Sim. Então, os momentos dele como pai, como marido, como amigo na série, estão sendo bem mais explorados e isso mostra um pouco de como a sociedade ela quer que esses ícones apareçam no dia a dia. Então, talvez esse seja um exemplo de sucesso. Eu não compararia ele com a Barbie devido aos números. Que a gente pode falar um pouco sobre os números da Barbie, que estourou na bilheteria. Eu tava vendo 1 bilhão. A bilheteria da Barbie já bateu, eu tava vendo aqui e eu perdi o link, óbvio. Bateu 1 bilhão, é o primeiro filme dirigido por uma mulher, né, que consegue essa marca. Então veja todos os marcadores que estão, né, que estão... De empoderamento. Para usar um termo bem do marketing, né? Veja como essa marca está sendo ativada, né? A gente não tá... Veja como a gente apagou completamente a discussão sobre o problema da Barbie. E agora a gente tá falando sobre uma reabilitação da Barbie em várias dimensões, né? A gente tá falando da Barbie no filme. É a primeira vez que uma diretora mulher consegue um feito desse, né? Em termos de bilheteria. É um filme... uma marca, né, que ocupa espaços muito diversos no ecossistema midiático. Então a gente vai pro cinema e encontra vários adolescentes vestidos de rosa, a gente chega numa loja de departamento e a gente vê um setor inteiro de licenciamentos, né, e a gente começa a se relacionar com essa marca não mais nos moldes daquela desconfiança de olhar assim, nossa, mas a Barbie, ela é uma coisa que vai alienar os corpos femininos e tal. Isso é problemático e eu não quero que a minha filha, se um dia eu tiver uma filha, ela nunca vai brincar de Barbie e tal. Então, a gente percebe como o negócio, né, como eu sempre digo, a banca nunca entra no jogo para perder, né? E aí, se ela tiver que dar todo um tom de empoderamento feminino, se ela precisar dizer que a Barbie é feminista, ela vai dizer, e ela vai ser muito convincente em vários momentos, de que a Barbie, ela é feminista, e por isso a gente deveria assistir, e não ter problema em usar rosa, né? Aí eu fico lembrando de uma certa ministra que fala sobre cores. Não, é muito interessante, né? Como em tão pouco tempo, né? Falas como essas desapareceram para aparecer um filme da Barbie. Eu acho bem interessante. Apesar do público que segue os dois serem bem distintos, mas a relevância que o filme teve comparado por toda a história da eleição e tal, o pós-eleição, a gente viu que esse público daqui da Barbie, ele se sobressaiu muito por conta de outras questões, de cunho social. Falando sobre o veste rosa, o Barbiecore e a venda de produtos, pareceu uma época de Copa.
Sim. Eu passar na frente de uma loja e ver rosa, e ao mesmo tempo que eu via na Copa a camisa do Brasil em Sim. todas e qualquer loja. Seja falsier, seja original. Sim. Então a gente pode falar um pouco também sobre os produtos altamente licenciantes, que a Barbie e eu, dentre outras marcas como a Marvel, como a DC, se aproveitam desse mercado. É engraçado a gente ver esses movimentos de empresas, de marcas, na reconstrução de uma nova imagem. Claro, como você mesmo disse, nenhuma empresa é inocente, porque no final das contas a empresa quer dar lucro. Mas o processo de pensar, o processo de analisar o mercado e analisar o seu consumidor, é engraçado você ver como é que eles pensam para injetar um produto no mercado baseado nas escolhas e paixões e o que leva o consumidor a sair de casa para ir até ali. Então, como eu posso falar do marketing, além de, eu não cheguei a comentar que você também é professora de marketing aqui na universidade, do curso de Ciências do Consumo. Como é que a gente pode falar do marketing e da ética atrás do marketing na forma que eu como empresa, eu licencio meu produto e refaço a imagem dele, seja por bem, seja por lucro. Não estou dizendo que são opostos, mas... eu acho que de saída, essa discussão ética, se a Mattel licencia a Barbie para que as mulheres sejam mais empoderadas, eu acho que essa é uma pergunta que nem não faz o menor sentido, assim. Acho que não é essa a questão. A gente já entende o suficiente da pauta feminista para sacar que questões de representação são importantes, sim, né? Então a gente discute isso muito nas disciplinas de comunicação e sistema simbólico. Representação é importante, ter a Pequena Sereia Negra é importante, ter o Lanterna Verde gay é importantíssimo, isso é inquestionável, mas não vai resolver o problema, né? E o debate sério entende isso, né? Leva em consideração as questões de representação e faz assim, ok, as representações são importantes, mas existem outras questões que não são um dado simbólico, mas são de ordem material, de ordem concreta mesmo, né? E aí, então, acho que de sair dessa questão nem deveria entrar muito no sentido de dizer, por que eles fazem isso? E dizer que isso é um jogo do capital também não é, a princípio, uma questão... Eu não estou moralizando essa resposta, mas estou dizendo, olha, é assim que funciona, né? E aí, eu estava recuperando um pouco a memória da Barbie antes do Barbiecore. Aí eu encontrei essa matéria de 2015, e não é à toa que é 2015. 2015, nos estudos, né, nesses estudos interdisciplinares entre publicidade e as pautas mais progressistas, 2015 é um ano de virada na indústria, porque é o ano do lançamento, 15 e 16, é o ano do lançamento da campanha da Procter & Gamble como uma garota. Não sei se vocês assistiram, acho que vale a pena. Vai passar um link aqui embaixo mostrando, né? Então, Lute Como Uma Garota era um comercial de absorventes da Always, né? E aí convida meninas e pedem para as meninas num estúdio muito parecido como esse, dizer assim, corre como uma garota. Não, primeiro chamam meninos, e os meninos, 10 anos, 11 anos, corra como uma garota. E aí eles correm, tô cansada aí. Arremessa como uma garota. Ele, não consegui, não sei o quê. Bem, né, bem estereotipado do que seria uma garota fazendo. E depois eles chamam meninas da mesma idade e falam, você é uma menina, sou uma menina, corra como uma menina. E ela corre, botando toda a energia que ela tem, toda a força e tal, não sei o quê. Arremessa, luta e faz não sei o quê. E aí começa todo o processo do anúncio, né? Dizer assim, em que momento da nossa vida fazer alguma coisa como uma garota se tornou um problema, se tornou sinônimo de fraqueza e tal, né? E isso dá uma virada muito forte nos discursos publicitários mais hegemônicos. Primeiro, porque esse tipo de conteúdo ele viraliza para além do objetivo do anúncio, né? E a gente discute muito isso, como hoje os discursos, eles querem se parecer com tudo, menos com o anúncio. Né? A publicidade, ela quer se parecer com entretenimento, o caso da Barbie é um exemplo disso, ela quer se parecer com games, ela quer se parecer com tecnologia, com experiência, menos com publicidade, menos com aquele discurso tradicional do tipo, olha, compre a Always, porque no final das contas é o melhor para o seu período menstrual. Sim.
Ele não disse isso, ele vai falar outras coisas e a marca vai ficar ali, vai ocupar um espaço no seu imaginário. Então, várias outras marcas, elas seguiram esse processo. Também acho que não é uma questão de pensar se isso foi um conluio das marcas, mas a gente percebe um fenômeno de mudança mesmo da agenda e da maneira como o discurso publicitário vai se dirigir às mulheres. A Heineken muda a maneira como ela se dirige às mulheres, porque de repente ela percebeu que mulheres bebem e que mulheres, na hora de decidir a marca da cerveja, têm um posicionamento importante, né? E aí, seguindo esse ritmo, em 2015, a Mattel lança uma campanha chamada Imagine as Possibilidades. E quem tiver interesse em colocar, tá disponível no YouTube. É uma câmera que simula um ambiente doméstico, o quarto de uma menina, e essa menina tá brincando de Barbie. E essa Barbie é uma Barbie diversa. Tem a Barbie loira, tem a Barbie negra, tem a Barbie astronauta, tem a Barbie professora, né? E aí começa todo esse processo de que, de repente, agora ela é astronauta, depois ela tá fazendo outra coisa, depois ela tá desenvolvendo a cura do câncer, né? Então, a Barbie, ela começa a se reabilitar, não para atender uma demanda do movimento feminista, vamos dizer assim, mas porque existe no mercado consumidor uma mudança de rota, né, desses discursos. Então, ela está ali subscrevendo essa ideia, né, de que, brincar de Barbie não é uma alienação, no fim das contas, né? A sua filha, quando brincar de Barbie, ela não vai querer imediatamente ficar loira, colocar silicone e só andar de salto alto, né? Então, é isso que a marca ela tá tentando desconstruir. E aí, pensando em termos de estratégia mesmo, considerando que esse público, ele tá muito versado, sobretudo os públicos mais jovens, vocês, por exemplo, vocês sabem um monte sobre todas essas pautas que importam, né? Vocês têm um letramento racial, de gênero, de classe, muito mais elaborado, por exemplo, do que a minha geração, né? Vocês são consumidores extremamente qualificados e vocês não vão comprar uma Barbie para vocês ou para os filhos de vocês, se vocês não forem convencidos, né? Se vocês não se engajarem num discurso que vai dizer assim, olha, não tem problema aqui, né? Na verdade, brincar de Barbie pode ser muito empoderador, né? E aí, de fato, eu não tô aqui para dizer que quem brinca de Barbie vai se alienar, mas a gente também precisa tomar cuidado, né? Nessas naturalizações, né? Eu brinquei de Barbie e eu não acho... Bom, nunca quis ser loira, mas eu entendo que muito da minha percepção sobre beleza é atravessada por essas referências, né? E levou um tempo até eu me desconstruir. Eu não acho que uma pessoa que nunca brincou de Barbie também talvez não tenha essas questões, né? Porque nada na vida da gente é tão direto, né? Tão linear, mas a gente tem aí um diagnóstico, a gente vê aí algumas questões. É engraçado a gente ver como é que um ícone cultural, por ser um ícone, ele influencia uma geração e um grupo de pessoas inteiro. Como a Barbie, como um Capitão América, pela maneira dele se portar, os trejeitos e os valores que ele carrega como super-herói, também com a história dos Estados Unidos. Como a gente consegue pegar esse lado social e traduzir para o dia a dia da população? E a gente vê uma pessoa que não necessariamente ela consumiu aquele tipo de produto, um filme, séries, uma criança que não recebeu aquela influência daquele produto. Como é que esse conhecimento e essas influências chegam em uma pessoa que não tá naquela bolha, mas ela se sente impactada ao ponto de estar sendo mudada por isso? Como é que eu toco nessa pessoa sem necessariamente essa pessoa ter consumido o meu produto? Tu tá me perguntando isso como uma marca ou como um consumidor? Realmente eu não entendi. Como um consumidor. Como é que eu vejo o lado social desse impacto? Por exemplo, a gente fala do filme da Barbie, e apesar de ter sido um fenômeno, claro, existiram pessoas que não foram assistir, existiram pessoas que não vivem dentro dessas bolhas, que não estão sendo impactadas pelo lado... pelas temáticas e pelos cases e porquês levantados pelo filme. Então, como é que eu chego nessa pessoa com os conhecimentos atrelados e os impactos sociais? Certo. Eu acho que, assim, o fenômeno da Barbie não dá pra gente pensar...
talvez a categoria bolha não seja a melhor maneira da gente pensar, né? Porque ele é um fenômeno massivo, né? Os números, eles são muito, né, claros, assim, a gente vai pra porta dos cinemas e a gente vê a comoção e a mobilização, tipo, eu me lembro que no lançamento foi 21 de julho, não foi, ou foi 20? Foi 20 ou foi 21? Foi 20 ou 21, e uma pessoa conhecida minha tentou comprar o ingresso pro dia e só tinha, Lotado. né, tava lotado, então, eu acho que talvez seja mais interessante a gente pensar como o fenômeno Barbie, ele atravessa as bolhas e ele vai dando sentidos diferentes, por exemplo. Então, se a gente conversa com certos grupos de mulheres que vão olhar pra Barbie num sentido, sei lá, essa coisa da nostalgia que a gente veio conversando antes, né? Então, vai ter uma galera que vai num movimento de, nossa, que saudade de quando eu brincava da Barbie, era massa, porque eu conseguia imaginar vários cenários pra minha vida, e aí eu não tô problematizando que cenários são esses e tal. Tem essa galera que vai, né? Tem uma galera que vai olhar pra Barbie e vai dizer assim, bicho, incrível pra eu discutir feminismo com a minha filha, com a minha sobrinha, com a minha irmã mais nova, minha mãe, né, enfim, eu acho que eu vi uma entrevista da atriz, como é o nome dela? Margot Robbie, e a diretora, e elas falando como era difícil nas famílias, nos grupos delas, a palavra com F, que era o feminismo, né? Como era difícil falar de feminismo, porque as pessoas tinham ideias muito equivocadas sobre o que era ser uma mulher feminista, o que era o feminismo e tal, e elas dizendo que o filme da Barbie, de alguma maneira, veja que loucura, habilitou o feminismo para ele ser discutido, né? E quando eu falo loucura, eu tô falando loucura, numa coisa boa, não é loucura, que coisa ruim, né? Então, tipo, veja como em certas bolhas a Barbie vai habilitar uma discussão que seria impensável em outro contexto. E aí, em outros lugares, ela vai ser extremamente problematizada, vai ser super crítico, vai ser, enfim. Então, eu acho que não é uma questão de como a Barbie chega. Não é que existam lugares onde a Barbie não vai chegar. Sempre vai haver lugares muito específicos onde fenômenos massivos não chegam, né? Aquela galera muito que tá sempre lá que no é exatamente cinema, o oposto. que tá na Cinema da Fundação toda quarta-feira. Então, talvez essa galera, todo mundo ali, não... Vai ter uma galera que nunca vai assistir Barbie, mas vai ter muita gente que vai. Eu acho que hoje, pensando nas dinâmicas, né, digitais, é muito mais como os fenômenos massivos, eles vão atravessando as bolhas e vão construindo sentidos que não são necessariamente similares ou que não são convergentes em todas elas, né? Então a gente vai ver grupos muito diferentes que vão pensar a Barbie de formas muito opostas ou parecidas, ou que vai estar cheio de contradição, enfim, né? Como professora, eu fico pensando como é que o filme Barbie pode ser utilizado para a gente pensar em termos de estratégia, mas eu fico pensando que talvez não seja o melhor exemplo para a gente pensar uma questão sobre empoderamento, né? Ou talvez seja, né? Porque empoderamento é uma questão bem controversa, né? Mas para a gente falar sobre a autonomia da mulher, talvez Barbie não seja a grande sacada, né? Como você mesmo disse, é o melhor exemplo para a gente. Talvez fosse o melhor exemplo, na maioria, como é um exemplo massivo, para quebrar a bolha, para começar a falar sobre isso. Teve gente, teve mãe, teve pai que levou as suas filhas pensando que fosse um filme da Barbie, daquela bonequinha que ele tinha assistido. Girl, e acabou gostando do filme, acabou tendo uma crítica possível do filme. Então, houve esse movimento de eu ser surpreendido positivamente, senão ele não teria feito esse sucesso todo, com um questionamento que eu não teria feito antes, com as crenças que eu tinha, com os gostos que eu tinha antes, ou um preconceito prévio por conta do filme. Que só foi quebrado por eu ter uma criança, só foi quebrado porque um amigo me chamou e ele estava fantasiado e ele queria causar no shopping, como aconteceu muito. Teve gente indo de debutante, teve gente indo de Pantera cor-de-rosa, teve gente indo de rolou de uma rosa. carnavalização, assim, na recepção da Barbie. Isso é bem legal. Isso também fala muito sobre a cultura do fã, né? Como o fã, ele vai se apropriar da narrativa e ele vai dar lá os sentidos e as experiências que no momento, né? E aí ele não tem um compromisso fiel com o script da Barbie, né? Então a gente vai ver os meninos se vestindo de Barbie ou se vestindo de Ken, e não necessariamente porque eles são super fãs, mas, enfim, a gente vai ver uma carnavalização mesmo, no bom sentido, do que foi a recepção da Barbie. De fato, são fenômenos que não acontecem o tempo inteiro, né? Então, são fenômenos que vêm de tempos em tempos,
né? E aí, num momento em que o mercado de entretenimento é muito dominado pelo streaming, né? Pelo consumo privado de múltiplas telas, né? Sim. No momento em que a gente vê o enfraquecimento mesmo da cadeia do cinema, não deixa de ser surpreendente, né? Um filme num cinema mobilizar uma audiência tão grande. Sim. Né? E como Também mobilizou? é algo que a gente precisa olhar e pensar, nossa, será que para esses grandes títulos terem grandes audiências, você vai precisar de uma grande mobilização de marca? Isso também levanta uma questão, né? Uhum. Porque a gente também sabe que dentro dessa dinâmica, se o filme não emplaca na primeira, na segunda semana, uma determinada bilheteria, ele vai sair de Logo, cartaz rápido, né? Geralmente ele sai em menos de um mês. Acho que na quarta Isso. semana Ele já tá fora, né? Que é muito a lógica do streaming também, né? Sim. Se ele não emplaca ali uma quantidade X de visualização, não, enfim, as métricas, cada uma vai ter a sua. Se eles não emplacam isso, os contratos não vão ser renovados, não vai ter segunda, terceira temporada e tal. Então, acho que tem isso também. Como estão se tornando fenômenos cada vez mais raros, a gente fica, nossa, que incrível essa capacidade das pessoas de sair de casa, se fantasiarem e assistir um filme, né? Isso é tão anos 80, né? Isso é tão ligado a um nicho específico, isso é tão a galera do Star Wars, isso é tão a galera que faz cosplay, né? Isso não parece uma coisa massiva, né? Uhum. Então, isso também é interessante de observar. Carol, eu gostei muito do papo da gente, pra caramba. Recapitulando, a gente falou sobre a cultura pop, geralmente Sim. sobre o filme da Barbie, que é um exemplo mais próximo que a gente mais tem, quente, né? mais quente. Sobre a cultura do fã, que foi o que a gente acabou de falar agora. Isso. E queremos te ver aqui de novo para conversar sobre outras Somos coisas, nós. porque você é uma pessoa muito rica em conhecimento, mas uma pena que nosso tempo tá um pouco curto, tá certo? Quer falar alguma coisa? Quer dar um alô? Quero. Eu quero primeiro parabenizar a iniciativa. Uhum. É muito, muito bom ver a mobilização dos estudantes para produzir esses espaços de reflexão, que não são necessariamente espaços bem cabeção, bem, né, acadêmicos. É muito legal a gente poder discutir as coisas, né, que mobilizam a nossa atenção, nosso interesse, nossos afetos, fora de sala de aula, num ambiente como esse. Fico muito feliz, então parabenizar, agradecer o convite também, agradecer a paciência com que vocês tiveram com a minha agenda, porque foi muito complicado, mas vocês não desistiram de mim, então assim, olha, muito obrigada, espero que as pessoas curtam, eu torço muito para que o programa tenha vida longa mesmo e que vocês toquem esse projeto por um bom tempo, assim, e contem comigo e vamos pensar em pautas bem legais e bem divertidas e bem quentes, que articulem, né, cultura, consumo, né, inovação, né, e numa perspectiva que não precisa ser tão dura, quadradinha, tão quadrada, em que a gente pode refletir mais, em que a gente pode fazer digressões, né? A gente começou falando de Barbie, depois já falando do Super-Homem, e é isso mesmo. Quando a gente pensa os fenômenos da cultura, a gente não precisa estar tão amarradinho, a gente precisa também se sentir à vontade para fazer as conexões que a gente precisa. E esse filme não foi patrocinado pela Warner, tá? Esse podcast não foi patrocinado pela Warner. Mas se quiser, a gente vai pensar. Venha conversar conosco que a gente pensa, a gente negocia. Se vocês quiserem patrocinar sem corromper a linha editorial. Muito obrigado e fiquem atentos pro próximo episódio. Tchau, tchau.